A poeira dançava nos feixes de luz que entravam pela janela empoeirada do antigo escritório. O cheiro de papel velho e mofo pairava no ar, um perfume amargo de lembranças. Fazia um tempo que parecia uma eternidade, desde que meus pais se foram. Um acidente de carro na estrada da serra, disseram. Um desastre. Eu, Rafael, com meus 20 e poucos anos, me sentia mais velho do que deveria, carregando o peso da perda e da casa enorme que agora era só minha. Estava ali, remexendo em caixas que guardavam pedaços do passado deles, um ritual que eu vinha repetindo sem saber bem o que procurava. Talvez uma foto, uma carta, algo que me fizesse sentir mais perto. Foi então que minhas mãos encontraram um envelope grosso, esquecido no fundo de uma gaveta. Não era um álbum de fotos, nem um bilhete amassado. Era um monte de documentos. Contas, contratos, e entre eles, algo que me fez gelar. Um relatório. Um relatório técnico sobre o carro. Não era um relatório comum, desses que a gente recebe da oficina. Era detalhado, cheio de termos que eu, como engenheiro, entendia perfeitamente. E o que dizia era terrível. Fios cortados de forma proposital no sistema de freio. Uma falha que não era falha, mas sabotagem. Meus pais. Eles. Não podia ser. Aquele acidente, a dor. Tudo parecia uma encenação agora. O papel tremia nas minhas mãos. O relatório estava datado de poucos dias antes da viagem. E junto, um outro documento, um extrato bancário com transações suspeitas, valores altos saindo, sumindo. Uma reviravolta que fez meu estômago revirar. Eles não morreram. Eles me mataram. Ou tentaram. A raiva começou a borbulhar, um fogo lento e gelado. O que eu faria com essa verdade cruel? O que um filho faz quando descobre que os pais eram monstros? A resposta ainda não estava clara, mas uma coisa eu sabia. A vida que eu levava até ali tinha acabado. Aquele escritório empoeirado, o cheiro de mofo, tudo virou o palco de uma nova realidade. Uma realidade sombria. O relatório na minha mão parecia queimar. Uma prova concreta de que a vida que eu conhecia era uma farsa. Aquele escritório, antes um refúgio de memórias, agora era um campo de batalha mental. A poeira, antes um detalhe inocente, agora parecia carregar o peso de anos de mentiras. Respirei fundo, tentando clarear a cabeça. A raiva ainda estava lá, um braseiro crepitando, mas precisava de mais. Precisava entender como cheguei a esse ponto. Como pude ser tão cego? Fechei os olhos, me deixando levar pela correnteza do tempo. Lembrei-me da casa onde cresci, a Mansão Almeida, um lugar que sempre pareceu mais um museu do que um lar. Paredes imponentes, móveis caros que eu nunca podia tocar, um silêncio quebrado apenas por ordens sussurradas ou gritos abafados. Helena, minha mãe, era uma rainha de gelo, sempre impecável, sempre com um sorriso que não chegava aos olhos. Roberto, meu pai, um homem de negócios que passava mais tempo em viagens do que em casa, mas cujas ausências eram preenchidas por broncas e lições de moral quando ele voltava. Naquela época da minha vida, eu era só um garoto querendo agradar. Queria o elogio deles, o afago na cabeça, algo que me fizesse sentir que eu era bom o suficiente. Lembro-me de uma vez, quando eu devia ter uns 10 anos, que quebrei um vaso antigo. Um vaso que, mais tarde, descobri que era valioso. O pânico me tomou. Helena não gritou. Ela nunca gritava. Apenas me olhou com uma frieza que me congelou por dentro. Rafael, ela disse, com a voz mansa, mas cortante como vidro, você precisa aprender a ter mais cuidado. Coisas valiosas exigem atenção. Assim como pessoas valiosas. Naquele momento, eu não entendi. Achava que era só uma bronca sobre o vaso. Hoje, sei que era a primeira lição sobre controle. Sobre como eu deveria ser um bem valioso para eles, a ser cuidado e moldado. Roberto era mais direto. Se eu tirava notas baixas, ele não me punia fisicamente, mas me lembrava do meu futuro, de como eu precisava ser um homem de sucesso para honrar o nome da família. Se eu me machucava jogando bola, ele me repreendia pela imprudência, nunca pelo machucado em si. Era sempre sobre a imagem, sobre o que os outros pensariam. Um Almeida não pode demonstrar fraqueza, Rafael. Lembre-se disso. Eu me lembro de uma vez, na adolescência, quando um amigo meu foi convidado para uma festa e eu não. Fiquei chateado, me senti excluído.
Roberto me viu cabisbaixo e, em vez de me consolar, me deu um discurso sobre a importância de escolher as companhias certas, sobre como pessoas inferiores podiam atrapalhar meu progresso. Era um jogo de xadrez constante, e eu era uma peça que eles moviam sem que eu percebesse. Eles controlavam minhas amizades, meus hobbies, até mesmo meus pensamentos. Qualquer desvio do caminho que eles traçavam era rapidamente corrigido. Helena com seu jeito sutil, um olhar de desaprovação, um comentário ácido disfarçado de conselho. Roberto com suas palestras sobre sucesso e responsabilidade, sempre me lembrando do meu potencial que eu precisava realizar. Eu era um projeto. E o acidente, aquele maldito acidente, foi apenas a etapa final desse projeto macabro. A imagem de um jogo de chaves do carro apareceu na minha mente. Eram as chaves do carro que eles usaram naquele dia. Eu as guardei como uma relíquia, um lembrete doloroso. Agora, elas pareciam a chave para desvendar o passado. As mãos de Helena, sempre perfeitas, manipulando os fios do freio. A voz de Roberto, calma e calculista, dando as últimas instruções. A casa, a mansão Almeida, que antes me parecia um lugar de conforto, agora se revelava um palco de horrores. Cada canto escondia um segredo, cada objeto era uma testemunha silenciosa. Aquele luxo todo, a fachada de família perfeita, era apenas uma cortina grossa para esconder a podridão. Eu me sentia um idiota por não ter visto antes. Por ter acreditado na fachada. Mas eles eram mestres na arte da manipulação. E eu, um filho cego, fui a vítima perfeita. Aquele relatório não era apenas um pedaço de papel. Era um grito de socorro que eu ignorei por anos. As lições que eles me deram, os conselhos, tudo era parte de um plano maior. Um plano para me controlar, para me manter sob o jugo deles, e no final, para me eliminar quando eu não servisse mais aos seus propósitos. A raiva se misturava com uma tristeza profunda, uma sensação de traição que ia além da compreensão. Aquele escritório, antes um lugar de lembranças, agora era um ponto de partida. A partir dali, eu ia desenterrar tudo. E eles iam pagar. Cada mentira, cada manipulação, cada fio cortado. A raiva que borbulhava em mim precisava de um rumo. Não adiantava ficar remoendo o passado no escritório empoeirado. Precisava de ação, de alguém que entendesse o que eu estava sentindo e, mais importante, que pudesse me ajudar a expor essa podridão. Foi aí que pensei em Sofia. Jornalista investigativa, conhecida por não ter medo de encarar quem fosse, por ir até o fim para desenterrar a verdade. Lembro de ter lido algumas matérias dela sobre escândalos políticos e empresariais que ninguém mais se atrevia a tocar. Ela era a pessoa certa. Peguei meu celular, as mãos ainda um pouco trêmulas. Desquei o número que eu tinha anotado há tempos, de uma matéria antiga que ela tinha publicado. A voz dela, do outro lado da linha, era firme, direta. Sofia Ribeiro. Sofia, aqui é o Rafael. Rafael Almeida Santos. Fiz uma pausa, esperando alguma reação. Ela não disse nada por um instante. Rafael, do que se trata? Não nos conhecemos. Não nos conhecemos pessoalmente. Mas eu acompanho seu trabalho. E preciso muito da sua ajuda. É algo sério, muito sério mesmo. Ela hesitou. Rafael, eu recebo muitas ligações assim. Se não for algo concreto. É concreto. Mais concreto do que você imagina. É sobre a morte dos meus pais. O acidente na estrada da serra. A palavra acidente soou falsa até para mim. O silêncio do outro lado da linha agora era carregado de uma tensão diferente. A curiosidade profissional dela parecia ter sido picada. Acidente? O que você quer dizer? Quero dizer que não foi um acidente. Foi planejado. E eu tenho provas. A minha voz saiu mais baixa, quase um sussurro, mas carregada de convicção. Eu preciso te contar tudo. Pessoalmente. Onde podemos nos encontrar? Ela pensou por um momento. O café é o ponto de encontro, na Vila Madalena. Amanhã, às 10 da manhã. É um lugar discreto. Mas, Rafael, se você estiver me enrolando. Não estou. Pode ter certeza. Desliguei o telefone, sentindo um misto de alívio e apreensão. Era o primeiro passo. Um passo no escuro, mas um passo. No dia seguinte, cheguei ao café com uns 15 minutos de antecedência.
O lugar era exatamente como eu imaginava. Charmoso, com mesas de madeira espalhadas, um cheiro bom de café fresco no ar. Escolhi uma mesa no canto, de frente para a entrada, para poder ver quem chegava. A Sofia apareceu pontualmente. Jovem, mas com um olhar experiente, determinado. Ela me reconheceu de imediato. Rafael. Ela se aproximou, estendendo a mão. Sofia. Obrigado por vir. Apertei a mão dela, sentindo a firmeza do aperto. Sentamos. Pedi um café expresso, ela um cappuccino. Eu sabia que não podia perder tempo com rodeios. Peguei o envelope grosso que eu tinha trazido comigo. Sofia, o que eu vou te mostrar agora vai parecer coisa de filme, mas é a mais pura verdade. Meus pais não morreram num acidente. Eles foram assassinados. E quem os matou? Foram eles mesmos. Ela me olhou, os olhos fixos nos meus, sem piscar. Eu abri o envelope e tirei o relatório técnico do carro. Isso aqui é um laudo detalhado do carro que eles usavam. Poucos dias antes da viagem fatal. Veja isso. Apontei para as partes onde os fios do sistema de freio haviam sido cortados de forma proposital. Isso não é uma falha mecânica. Isso é sabotagem. Ela pegou o relatório, os dedos percorrendo as linhas, os gráficos. Seu rosto, antes curioso, agora mostrava uma seriedade profunda. E tem mais. Tirei o extrato bancário. Isso aqui mostra movimentações financeiras estranhas, valores altíssimos sendo retirados, sumindo. Sumindo antes do acidente. Sofia levantou os olhos do papel, encontrando os meus. A incredulidade inicial deu lugar a uma faísca de interesse, de quem reconhece uma história que precisa ser contada. Você está dizendo que seus pais planejaram a própria morte? Não exatamente a própria morte. Eles planejaram o meu fim. O acidente foi montado para me matar. Eles queriam me tirar do caminho. E o relatório é a prova de que eles sabiam disso. Eles me matariam para encobrir algo, para se livrar de mim. E o dinheiro? Acho que era o motivo. Eu expliquei tudo o que eu tinha descoberto no escritório, as memórias que voltaram à tona, a manipulação, o controle. Sofia ouvia atentamente, fazendo anotações rápidas em um pequeno caderno. Quando terminei, ela suspirou, um som carregado de peso. Rafael, isso é pesado. Muito pesado. Se for verdade, é um escândalo gigantesco. Mas eu preciso de mais. Preciso de provas concretas que liguem você a isso, que mostrem a intenção deles. Eu sei. E é por isso que eu vim falar com você. Eu sou engenheiro, mas não sou detetive. Você é. Eu posso te dar os dados, as informações técnicas, mas preciso da sua habilidade para juntar as peças, para investigar. Precisamos desmascarar eles. Juntos. Ela me encarou por um longo momento, avaliando. Podia ver a jornalista investigativa lutando com a magnitude da história e o homem quebrado à sua frente. Eu acredito em você, Rafael. Pelo menos, acredito que você acredita no que está dizendo. E seu trabalho. Essa sua busca por justiça. Me motiva. Vamos fazer isso. Vamos desmascarar seus pais. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Mas vamos ter que ser muito, muito cuidadosos. Uma aliança inesperada estava formada. Ali, naquele café tranquilo, com o cheiro de café pairando no ar, eu sentia que não estava mais sozinho. Aquele café, o ponto de encontro, virou nosso quartel-general secreto. Sofia, com sua energia que parecia não ter fim, já tinha um plano traçado antes mesmo do meu cappuccino esfriar. Ela sabia que não podia chegar na mansão Almeida com uma ordem judicial pedindo documentos, nem bater na porta da delegacia dizendo que a versão oficial do acidente era uma farsa armada pelos meus próprios pais. Era preciso ser sorrateira, como uma cobra que se esgueira na grama alta. Rafael, preciso de tudo que você tem sobre a rotina deles. Horários, compromissos, quem eles frequentavam. Qualquer coisa que pareça fora do comum nos dias que antecederam a viagem. Ela disse, a voz baixa, mas firme, enquanto rabiscava em seu caderno. E qualquer coisa sobre o doutor Armando Costa. Ele era o advogado da família, certo? Gente assim costuma guardar segredos dos clientes. Eu assenti, sentindo um nó se formar na garganta.
Lembrar daqueles detalhes era como reviver cada momento de controle, cada sorriso falso, cada palavra calculada. Era um exercício de masoquismo, mas necessário. Sim, Armando. Ele era o braço direito do meu pai em tudo. Um cara que sempre aparecia nos jantares de família, nos aniversários. Um lobo em pele de cordeiro, acho. Ele sabe de muita coisa. Sofia anotou o nome com uma rapidez impressionante. Seus olhos, focados e intensos, pareciam captar cada nuance da minha voz, cada hesitação. Ela não era só uma jornalista, era uma detetive nata, com um faro para a verdade que me deixava esperançoso. Nos dias que se seguiram, a rotina mudou. Meu escritório, antes um refúgio de trabalho, tornou-se um centro de inteligência. Eu passava horas vasculhando e-mails antigos, agendas digitais, até mesmo conversas em aplicativos que eu achava que já tinha apagado. Era uma escavação minuciosa, como um arqueólogo desenterrando um tesouro macabro. Encontrei registros de reuniões secretas, contatos com pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, e um volume absurdo de transferências bancárias para contas offshore. Aquele dinheiro, que sumia como fumaça, era a chave. Sofia, por sua vez, trabalhava nas sombras. Ela me contou que estava usando seus contatos na redação do jornal A Verdade para obter informações discretas. Um colega dela, que tinha acesso a alguns bancos de dados públicos, estava ajudando a cruzar informações sobre as empresas de Roberto e os movimentos financeiros. Ela também estava sondando pessoas próximas aos Almeida, de forma sutil, claro. Um ex-funcionário da mansão Almeida, um jardineiro que foi demitido sem justa causa há alguns anos, se mostrou disposto a falar. Ele contou sobre discussões acaloradas entre Helena e Roberto pouco antes da viagem, sobre a tensão que pairava no ar. Coisas que eu nunca percebi, ou preferi não perceber. Um dia, Sofia me ligou, a voz carregada de urgência. Rafael, consegui algo. Um ex-sócio do seu pai, que sumiu do mapa há uns 6 meses, apareceu em alguns registros de empresas que estão sendo investigadas por lavagem de dinheiro. E o nome do doutor Armando Costa aparece em algumas dessas empresas como representante legal. A informação me atingiu como um soco no estômago. Armando, aquele homem que eu via como um amigo da família, um conselheiro, estava envolvido em algo tão sujo. O que ele sabia sobre o acidente? Ele foi cúmplice. Aquele bilhete amassado que encontrei no escritório, jogado no fundo de uma gaveta, de repente ganhou um novo significado. Era um recado rápido, quase ilegível, com uma assinatura que eu não reconhecia, mas que parecia ter sido escrita com a pressa de quem teme ser descoberto. Sofia o pegou para analisar. E tem mais, ela continuou, a voz ainda tensa. Conversei com uma pessoa que trabalha em um cartório e que me deu um toque sobre umas transações imobiliárias recentes dos Almeida. Elas estão vendendo alguns imóveis de forma muito rápida, por preços abaixo do mercado. Como se quisessem se desfazer de tudo antes que a casa caísse. A imagem de Helena, sempre impecável, e Roberto, sempre imponente, se desfez em minha mente. Eles não eram apenas meus pais. Eram criminosos. E eu, o filho que eles tentaram eliminar, era agora o único que podia expor a verdade. A investigação silenciosa de Sofia estava abrindo fendas na fachada perfeita dos Almeida. E cada nova descoberta era um passo a mais para desenterrar a podridão que sempre esteve ali, escondida sob o luxo e a respeitabilidade. A raiva que senti antes, aquela que me consumia, agora se transformava em algo mais frio, mais calculista. Era fome por justiça. E eu sabia que estávamos perto de algo grande. A raiva que me consumia, aquela que me fez procurar a Sofia, agora ganhava um rumo diferente. Não era mais só desespero, era estratégia. Eu não era um herói de filme, nem um justiceiro de quadrinhos. Eu era um engenheiro. E minha área, a tecnologia, seria a arma. A vingança não seria gritada aos 4 ventos, seria construída no silêncio, peça por peça, até que a estrutura inteira dos meus pais desmoronasse. Voltei para o meu escritório no centro, aquele lugar que antes era meu refúgio e agora se tornava o quartel-general da minha operação. A luz fria das telas iluminava meu rosto enquanto eu começava a traçar o plano. Sofia me deu as pistas, os nomes, as conexões. Agora, era minha vez de transformá-las em algo concreto, algo que não pudesse ser negado. Pensei em como eles agiram,
Na surdina, com falsidade, usando a aparência de uma família perfeita para esconder a podridão. Eu faria o mesmo. Nada de confrontos diretos. Nada de escândalos repentinos que pudessem levantar suspeitas sobre mim. A armadilha precisava ser perfeita, invisível até o último momento. Comecei pelos e-mails. Horas e horas vasculhando caixas de entrada antigas, pastas de rascunho, até mesmo lixo eletrônico. Procurava por qualquer coisa que pudesse ligar Roberto e Helena a transações suspeitas, a reuniões secretas, a qualquer comunicação que pudesse ser usada contra eles. Cada palavra, cada data, cada destinatário era uma peça de um quebra-cabeça perigoso. Usei softwares de recuperação de dados para desenterrar arquivos que eles achavam que tinham apagado para sempre. Era como descer em um porão escuro e empoeirado, onde os segredos mais sujos estavam guardados. Encontrei conversas sobre descarte de ativos, sobre limpeza de imagem e sobre garantir o futuro da família. A frieza com que falavam sobre a minha própria morte era chocante, mas, ao mesmo tempo, me dava a força que eu precisava. Eles não viam a mim, viam um obstáculo. E obstáculos, na visão deles, deveriam ser removidos. Sofia me ajudava com as informações externas. Ela usava seus contatos na redação do jornal A Verdade para investigar as empresas que apareciam nos meus achados. Um colega dela, um fera em cruzar dados, estava rastreando dinheiro. Para onde ele ia? Quem recebia? O doutor Armando Costa, aquele advogado que parecia um anjo da guarda, estava sempre presente nos registros, como um fantasma que assinava papéis importantes. Ele era a chave para muitas das operações. Decidi focar em criar um sistema. Um sistema que pudesse coletar e organizar todas as provas de forma segura. Usei um pendrive criptografado para guardar tudo. Era meu cofre digital, a fortaleza onde a verdade seria protegida. Criei um programa simples, quase um script, que monitorava algumas contas de e-mail e sites de notícias financeiras, buscando palavras-chave relacionadas aos nomes deles e das empresas envolvidas. Era um sistema de alerta antecipado, para que eu soubesse se eles estivessem tramando algo novo ou se alguma informação relevante surgisse. A ideia era simples: plantar as sementes da dúvida, sem que eles percebessem. Eu precisava que eles se sentissem seguros, confiantes na sua impunidade. Que continuassem agindo como sempre, acreditando que ninguém estava olhando. E quando o momento certo chegasse, quando todas as peças estivessem no lugar, eu liberaria tudo. De uma vez só. Lembrei do bilhete amassado que encontrei no escritório. Sofia o pegou para analisar, mas eu já tinha uma ideia. Aquela letra apressada, a mensagem cifrada, era um sinal de que eles estavam nervosos, que algo não estava indo como planejado para eles também. Talvez o meu acidente tenha sido um plano B que deu errado, ou um plano A com falhas. A noite caía sobre São Paulo, e eu continuava ali, no meu escritório, imerso em códigos e arquivos. O cansaço era grande, mas a adrenalina era maior. Cada descoberta era um pequeno triunfo. Cada linha de código escrita era um passo a mais para desmascarar a farsa. A armadilha estava sendo montada, silenciosa e implacável. Eles haviam tentado me apagar, mas eu estava me tornando uma sombra, observando, coletando, esperando o momento perfeito para atacar. A vingança não seria um ato impulsivo, seria uma obra de engenharia. A minha obra-prima. Aquele burburinho silencioso que eu sentia, um arrepio na espinha que me dizia que eles estavam se mexendo, era real. Helena e Roberto, os arquitetos da minha suposta morte, não estavam mortos. Estavam vivos, respirando o mesmo ar que eu, e provavelmente, tramando alguma coisa. A ideia de que eles, que se diziam meus pais, pudessem estar tão perto, me dava uma náusea danada. Mas a raiva que borbulhava em mim era maior que qualquer receio. Eles achavam que tinham me enterrado, me apagado da história, mas subestimaram a força que vinha de dentro. Na mansão Almeida, o clima não era de luto, mas de apreensão disfarçada. Helena, com seu olhar penetrante que sempre me gelava a alma, sentia que a teia que ela teceu estava começando a apresentar falhas. O acidente que deveria ter me tirado de circulação, silenciado para sempre as minhas descobertas sobre os esquemas dela e de Roberto, não tinha sido tão definitivo quanto planejado. Ela não sabia exatamente o que, mas algo no ar estava diferente. Rafael,
O filho que ela considerava um empecilho descartável, não tinha sumido. Roberto, por outro lado, tentava manter a pose de homem de negócios inabalável. Mas a verdade é que a notícia de que eu, de alguma forma, ainda estava por aí, o deixava inquieto. Ele sentia a pressão aumentando, os olhares de desconfiança começando a surgir em alguns círculos. Aquele plano perfeito, que envolvia a minha morte e o sumiço de provas incriminadoras, estava escorrendo por entre os dedos como areia fina. Eles estavam acostumados a controlar tudo, a manipular a realidade a seu bel prazer. Mas a minha ressurreição era um imprevisto que eles não conseguiam prever. Eu imaginava as conversas deles, sussurradas em algum canto daquela casa que cheirava a dinheiro sujo e falsidade. Como ele pode ter sobrevivido? Helena provavelmente perguntaria, a voz tingida de pânico contido. Roberto, mais pragmático, tentaria acalmá-la. Mas a preocupação estaria estampada em seu rosto. Eles se achavam os donos do mundo, intocáveis, e a ideia de que eu, o fraco Rafael, pudesse estar orquestrando algo contra eles, seria quase um insulto. Sofia, com sua sagacidade jornalística, me alertou sobre um movimento sutil. Um contato dela, que trabalhava em um cartório, percebeu que o doutor Armando Costa andava aparecendo em mais transações imobiliárias do que o normal, sempre como representante de empresas offshore. Parecia que eles estavam tentando lavar o dinheiro rapidamente, se desfazendo de bens antes que as investigações, que Sofia estava atiçando, chegassem até eles. Era um sinal claro de que a casa deles estava começando a tremer. Eles estavam em um jogo de sombras, tentando me apagar da memória das pessoas, mas eu estava ali, mais vivo do que nunca, aprendendo com os erros deles, com a frieza com que me descartaram. Aquele bilhete amassado, que eu ainda guardava, era prova de que eles estavam nervosos, apressados. Talvez o acidente tivesse sido uma tentativa mal executada, um plano B que deu errado. Eles subestimavam a minha capacidade de me reerguer, de transformar a dor em força. E essa seria a maior falha deles. O jogo estava apenas começando, e eu não ia descansar até que a verdade viesse à tona e eles pagassem por tudo. A mansão deles, que antes representava segurança e família, agora era o palco do meu jogo de vingança. Eles não sabiam, mas eu já estava dentro da casa deles, nas sombras, observando cada movimento. A ideia de ir até a mansão Almeida me dava um nó no estômago, mas era necessário. Sofia concordou comigo. Precisávamos sentir a temperatura, ver como eles reagiriam à minha presença, agora que o acidente não me levou. Uma visita de cortesia, nada mais. Um pretexto fino como papel de seda para esconder a bomba que eu carregava por dentro. Cheguei no fim da tarde, o sol já se pondo e pintando o céu de São Paulo com tons alaranjados, um contraste cruel com a escuridão que habitava aqueles muros. O portão se abriu com aquele clique familiar, e o motorista, um sujeito que eu mal conhecia, me deixou na porta. A casa parecia a mesma de sempre. Imponente, impecável, mas fria. O cheiro de cera e dinheiro pairava no ar. Helena apareceu na sala, um sorriso ensaiado no rosto, os olhos avaliando cada detalhe, como sempre. Ela me abraçou rápido, um toque superficial, quase um reflexo. Rafael, meu filho. Que surpresa boa. Pensei que estivesse em viagem. A falsidade na voz dela era quase palpável. Oi, mãe. Resolvi dar uma passada. Senti falta de casa, falei, tentando manter a voz calma, sem demonstrar a raiva que me consumia. Olhei em volta, procurando por Roberto. Ele surgiu logo depois, vindo do escritório. A barba por fazer, um semblante tenso que ele tentava disfarçar com um ar de importância. Rafael, que bom te ver. Soube que teve um contratempo na estrada. Que susto, hein? A palavra contratempo dita com aquela entonação de quem sabe a verdade, mas finge ignorância. Sentei-me no sofá de couro, sentindo o peso daquele ambiente. Eles se sentaram em frente, Helena com as mãos entrelaçadas no colo, Roberto com uma taça de uísque na mão. O silêncio se estendeu, carregado de não ditos. Mãe, pai. Foi um susto daqueles, respondi, encarando Helena. Por pouco não virei estatística. Mas parece que o destino tinha outros planos. Deixei a frase pairar no ar, observando a reação dela. Um leve tremor nos lábios, um piscar de olhos mais demorado. Roberto tomou um gole generoso de uísque,
o olhar fixo em mim, tentando decifrar minhas palavras. Que bom que está bem, filho, Helena disse, a voz um pouco mais baixa. Precisamos tomar mais cuidado na estrada. O Brasil é perigoso. É mesmo. Principalmente quando se tem inimigos. Soltei, direto. A sala ficou em silêncio absoluto. Roberto pigarreou, tentando desviar o assunto. Você está trabalhando muito, Rafael? Sofia me disse que você anda bastante ocupado com seus projetos. Ele falava sobre Sofia, tentando me puxar para um assunto seguro, mas eu não cairia nessa. Estou organizando umas coisas. Pensando no futuro, respondi, olhando para os dois. Sabe, às vezes a gente acha que tem tudo sob controle, que planejou tudo direitinho, mas aí a vida dá uma rasteira. E a gente descobre que o castelo de cartas é mais frágil do que pensava. Helena apertou as mãos. Rafael, o que você quer dizer com isso? Sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Só estou dizendo que a vida ensina. E eu aprendi muito ultimamente. Aprendi a olhar as coisas com mais atenção. A não acreditar em tudo que me dizem. Me levantei. Bom, preciso ir. Tenho um compromisso. Eles ficaram ali, imóveis, observando minha saída. Naquele olhar deles, vi a confirmação do que eu já sabia. O medo, a surpresa, a tentativa de manter a pose. A visita tinha sido curta, mas as informações coletadas valeram ouro. A armadilha estava sendo montada, e eles, sem saber, estavam me dando as peças. Aquele ar de normalidade forçada na mansão Almeida me deixou ainda mais bolado. Saí de lá com a sensação de que eles estavam jogando um jogo perigoso. E eu estava prestes a virar o tabuleiro. Sofia me ligou logo depois, ansiosa. E aí, Rafael? Como foi a visita? Pesado, Sofia. Muito pesado. Eles estão nervosos, mas se fazem de fortes. Aquele teatro todo não me engana mais. E o doutor? Armando? Ela perguntou, a voz carregada de curiosidade. Você chegou a falar com ele? Ah, o doutor. Armando. O advogado da família, aquele que sempre esteve por perto, com aquele sorriso de quem sabe de tudo e não diz nada. Um cara esperto, que sempre fez a ponte entre a fachada de respeitabilidade dos meus pais e as maracutaias deles. Eu sabia que ele era peça-chave. Naquela época da minha vida, eu já desconfiava que ele sabia mais do que deixava transparecer. Decidi que era hora de dar uma passada no escritório dele. Nada de mansão Almeida de novo, pelo menos por enquanto. Precisava de um terreno mais neutro. Marcamos um café na Vila Madalena, num lugar discreto que a Sofia escolheu. O ponto de encontro, um nome irônico para quem estava ali para desenterrar verdades. Cheguei um pouco antes. O lugar era charmoso, cheio de gente jovem, o burburinho típico de São Paulo. Pedi um café expresso e fiquei observando o movimento, tentando controlar a ansiedade. Eu não tinha um plano concreto para o Armando, mas sentia que ele era o elo fraco. Aquele tipo de gente, que vive de favores e segredos, geralmente tem um ponto de ruptura. Ele chegou, pontual como sempre. O terno impecável, o cabelo grisalho penteado para trás, o olhar calculista por trás dos óculos. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme, mas seus olhos me analisaram de cima a baixo. Rafael, meu rapaz. Que surpresa agradável. Sofia me disse que você queria conversar. A voz dele era polida, mas eu senti uma ponta de apreensão. Doutor Armando. Obrigado por vir. Precisava falar com alguém que conhece a família há mais tempo. Sentei-me mais direito na cadeira, encarando-o. Sabe, depois do acidente, tenho pensado muito. Coisas que eu não via antes. Coisas que parecem erradas. Ele tomou um gole do seu café, os olhos fixos em mim. Entendo. É um momento difícil. Luto é complicado. Luto? Soltei uma risada seca. Não é bem luto, doutor Armando. É mais uma reavaliação. Eu sempre vi meus pais como pessoas corretas. Mas aí você começa a juntar as peças, a lembrar de certas coisas, e percebe que talvez a história não seja bem essa. Ele engoliu em seco. Rafael, sua família passou por uma tragédia terrível. É natural que você esteja abalado. Abalado eu estou. Mas não cego.
O senhor trabalha com eles há anos, não é? Deve ter visto muita coisa. Negócios, contratos. O senhor sabe o que eles andavam fazendo? Algum esquema novo? Alguma empresa offshore que apareceu do nada? Eu o fuzilei com o olhar, jogando as palavras como dardos. O doutor Armando pigarreou. Ele desviou o olhar por um instante, mexendo na xícara de café. A fachada dele começou a rachar. Era visível a tensão em seu rosto, o jeito que ele apertava os lábios. Ele estava dividido. De um lado, a lealdade, ou talvez o medo, aos Almeida. Do outro, a pressão que eu estava colocando, e talvez a consciência de que a situação era insustentável. Rafael, eu sou o advogado da família. Meu dever é defender os interesses deles. Não posso comentar sobre assuntos particulares ou confidenciais. A voz dele saiu um pouco trêmula. Interesses. E o que acontece quando esses interesses envolvem tentar apagar o próprio filho da existência, doutor Armando? O senhor sabia do contratempo na estrada? Ou isso foi uma novidade para o senhor também? Eu estava jogando minhas cartas, querendo ver a reação dele. Ele empalideceu. Seus olhos arregalaram por um instante, e então ele tentou recuperar a compostura. Mas era tarde. O medo estava ali, estampado. Ele sabia que eu sabia, ou pelo menos desconfiava. Aquele silêncio dele, a forma como ele se encolheu na cadeira, foi a resposta que eu precisava. O advogado, o guardião dos segredos dos Almeida, estava começando a sentir o peso da verdade. E eu sabia que ele seria meu próximo alvo. O doutor Armando saiu disparado, deixando-me ali, no meio daquele café movimentado da Vila Madalena. Aquele silêncio dele, a cara de pânico, valeram mais que qualquer confissão. Ele sabia. Sabia mais do que eu imaginava. E o medo de ser pego com a mão no pote de biscoito era palpável. Aquele aperto de mão dele, antes firme, agora parecia que ia desmoronar. Eu o deixei ir, sentindo um misto de satisfação e apreensão. Aquele advogado era um rato de esgoto, mas um rato que podia me dar informações valiosas. Voltei para o meu escritório, a cabeça a mil. Precisava falar com a Sofia. Ela era a única que podia me ajudar a juntar as peças que o Armando, com seu medo, não entregou. Cheguei no centro de São Paulo, o prédio moderno onde eu tinha meu canto. O escritório estava como eu deixei, organizado, mas com um ar de abandono. O cheiro de café velho e a luz fria dos monitores. Peguei meu celular. A tela acendendo com a foto da Sofia. Sofia. Sou eu. Rafael. Precisamos conversar. Urgente. Agora. A voz dela, do outro lado da linha, soava tensa. Rafael. Eu estava te esperando. O Armando disse alguma coisa? Ele não disse nada, Sofia. Mas ele falou tudo. Ele sabe que eu sei. Ele estava apavorado. Mas eu acho que ele é a ponta de um novelo maior. Um que envolve dinheiro. Um silêncio se estendeu. Eu podia sentir a engrenagem dela trabalhando. A mente afiada de jornalista investigativa entrando em ação. Dinheiro. O que você quer dizer? Eu não sei exatamente. Mas o Armando não é o tipo de cara que se apavoraria por nada. Ele é o advogado deles. Ele deve ter acesso a tudo. Contratos. Contas. Eu acho que o motivo do acidente não foi só para me tirar do caminho, mas para cobrir alguma coisa muito maior. Algum esquema que eles estavam tocando. Um esquema de corrupção. A voz dela soou animada, mas com um tom de preocupação. Rafael, isso pode ser a chave que faltava. Eu tenho trabalhado em umas pistas sobre umas transações suspeitas dos Almeida nos últimos meses. Umas empresas de fachada, movimentações financeiras que não batem com a imagem pública deles. Empresas de fachada? Sofia, isso fecha o cerco. Eles não queriam só me silenciar, eles queriam garantir que o esquema continuasse. Que eu não descobrisse o que eles estavam fazendo. A raiva borbulhava dentro de mim. Era um ódio frio. Calculista. Eu tenho uns documentos aqui que eu consegui de forma discreta. Sofia continuou, a voz baixa, quase um sussurro. São relatórios de auditoria de uma empresa offshore. Parece que eles estavam desviando verbas públicas através de contratos fraudulentos. E o acidente seria o jeito de me tirar do jogo antes que eu pudesse expor tudo. Meu estômago revirou.
Era pior do que eu imaginava. Não era só ganância pessoal, era algo que envolvia dinheiro sujo, possivelmente de gente inocente. Aquele acidente não foi só uma tentativa de me matar. Foi para proteger um império de mentiras e roubo. Sofia, isso é perfeito. O Armando não me deu detalhes, mas ele confirmou que há algo. E você encontrou a prova. Precisamos juntar tudo isso. Preciso que você me mande esses relatórios. Agora. Estou enviando para o seu e-mail criptografado. Rafael, isso é muito perigoso. Eles são capazes de tudo. Eu sei. E eu também sou. Eles criaram esse monstro. Agora vão ter que lidar com ele. Olhei para a tela do meu computador, para as linhas de código que eu dominava. Aquele era o meu campo de batalha agora. E eu ia usar tudo o que eu sabia para destruir eles. Aquele esquema de corrupção era a arma que faltava. O ponto de ruptura que eu precisava para virar o jogo. A justiça, a minha justiça, estava mais perto do que nunca. Aquele e-mail criptografado da Sofia chegou como um raio. Relatórios de auditoria, empresas de fachada, desvio de verbas públicas. Era tudo o que eu precisava. A imagem dos meus pais, tão polida por fora, escondia um esgoto de corrupção. Aquele acidente, a tentativa de me eliminar, não era só para me calar, era para proteger o império de mentiras deles. A raiva fria que senti antes se transformou em uma determinação implacável. Eu ia expor tudo. Sofia e eu nos encontramos novamente, dessa vez no meu escritório. O centro de São Paulo parecia mais cinza do que o normal. O barulho da cidade lá fora, um zumbido constante que parecia zombar da nossa seriedade. Ela trouxe mais alguns papéis, impressões de tela de conversas, registros de chamadas. Era como montar um quebra-cabeça macabro. Rafael, olha isso, Sofia disse, apontando para um nome numa lista. Essa empresa, a Aurora Dourada. Ela aparece em todos os contratos fraudulentos. E o nome do doutor. Armando está ligado a ela como consultor jurídico. O Armando, murmurei, sentindo um arrepio. Aquele advogado, tão calculista, era a peça que faltava para conectar tudo. Ele sabia. Ele participou. Ele não disse nada, mas o pânico dele foi a confissão. Ele está com medo, Sofia. E o medo faz as pessoas falarem, mesmo sem querer. Passamos horas ali, no meu escritório, cercados por telas de computador, pilhas de documentos e atenção palpável no ar. O plano estava tomando forma. Não seria algo rápido, mas sim uma bomba relógio que explodiria no momento certo, no lugar certo. Precisávamos de provas irrefutáveis, algo que ninguém pudesse negar, que fizesse a sociedade paulistana, que tanto admirava os Almeida, virar o nariz para eles. A gente precisa de um palco, eu disse, batendo com a mão na mesa. Um evento onde eles não possam fugir. Uma festa, uma inauguração, algo que reúna todo mundo que importa. Sofia pensou por um momento, os olhos brilhando com a estratégia. A inauguração da nova filial da Almeida Construtora na Avenida Paulista. Vai estar cheio de gente importante, imprensa, políticos. Perfeito. E como a gente vai entregar a bomba? Perguntei. Eu tenho os relatórios. Você tem as provas digitais, os e-mails que eu consegui recuperar do servidor antigo. A gente monta um dossiê completo. E no dia da inauguração? Ela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, mas que transbordava determinação. A gente faz uma apresentação. Não um discurso, mas uma projeção. Em telões. Contudo, as fotos, os documentos, os áudios que você tem. A ideia era audaciosa, quase suicida. Invadir um evento deles, usar a própria festa para expô-los. Mas era o único jeito. Aquele era o momento. Eu já não era mais o filho ingênuo que eles tentaram apagar. Eu era a personificação da verdade, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. A gente precisa ter certeza que a imprensa vai estar lá. E que não vão conseguir censurar a gente, falei, pensando nos contatos da Sofia. Eu já estou cuidando disso. Algumas fontes minhas já estão curiosas sobre Almeida. Se a gente der um gostinho do que está por vir, eles vão vir com tudo. Ela respondeu, confiante. Naquela noite, enquanto a cidade de São Paulo dormia, nós trabalhávamos. Eu, o engenheiro de software que agora era mestre em desconstruir impérios.
Sofia, a jornalista que farejava a verdade como ninguém. Juntos, éramos uma força imparável. O pendrive criptografado, contendo toda a podridão dos Almeida, estava pronto. A armadilha estava montada. A preparação final estava completa. O palco estava pronto para o grande espetáculo da verdade. Aquele dia, o ar parecia mais pesado na mansão Almeida. Não era só o calor de São Paulo que sufocava, mas uma tensão palpável que eu sentia na pele. Helena e Roberto, meus pais, andavam pela casa como se nada tivesse acontecido, como se o passado recente não pesasse sobre eles. A arrogância, essa velha conhecida, estampada em seus rostos. Eles se achavam intocáveis, acima de tudo e de todos. Mal sabiam eles o que eu e Sofia tínhamos preparado. Nós, na verdade, já tínhamos dado os passos finais. O escritório de engenharia de Rafael, que antes era meu refúgio de trabalho, agora se tornará o centro de operações da nossa vingança. As noites em claro, os códigos que eu escrevia, tudo aquilo estava se encaixando perfeitamente. Sofia, com sua persistência de jornalista, tinha conseguido mais algumas informações preciosas. Ela me contou tudo no café O Ponto de Encontro, enquanto o burburinho da Vila Madalena nos cercava. Rafael, ela disse, com um brilho nos olhos que misturava excitação e apreensão, eles estão mais confiantes do que nunca. Acreditaram em tudo que plantamos. O doutor Armando Costa até já deu uns sinais de nervosismo, mas o Roberto segurou. Eu assenti, um sorriso discreto brincando nos meus lábios. Era exatamente o que esperávamos. A confiança cega deles era nossa maior arma. Acreditavam que o controle ainda estava em suas mãos, que o passado estava enterrado e esquecido. Que piada! Eles não faziam ideia de que o chão estava prestes a se abrir sob seus pés. E o detetive Silva? Perguntei, a voz baixa, quase um sussurro. Ele está investigando o caso do desvio de dinheiro na empresa do Roberto. Ainda não ligou os pontos com o acidente, mas está perto. A cada dia, a teia fica mais apertada. Acreditam que estão em segurança, mas estão andando em círculos. Aquela sensação de controle era deliciosa e assustadora ao mesmo tempo. Ver a máquina que eu construí funcionar tão bem, cada peça se encaixando, era a realização de um sonho sombrio. Lembrei-me do diário antigo de Rafael, que eu havia relido tantas vezes, buscando forças e clareza. As palavras escritas por um garoto assustado e confuso agora me impulsionavam a ser o homem que precisava ser. Naquele dia, a mansão Almeida parecia um palco. Helena e Roberto, os protagonistas de uma peça que estava prestes a ter um final trágico para eles. Eles se movimentavam com uma naturalidade que me revoltou. A forma como conversavam, como tomavam suas taças de vinho caro, como fingiam ser a família perfeita. Era tudo uma farsa. Uma farsa que eu estava prestes a desmascarar. Sofia me enviou uma mensagem mais tarde. Eles marcaram uma reunião importante para amanhã na mansão. Com o doutor Armando Costa. Acho que é sobre os novos investimentos. É a nossa chance, Rafael. Eu respondi com um simples entendido. A hora H estava chegando. A armadilha, cuidadosamente preparada, estava prestes a se fechar. Eles, na sua arrogância e na certeza da impunidade, iriam entrar voluntariamente na jaula. O jogo de xadrez estava na sua reta final, e eu, com a ajuda de Sofia, daria o checkmate que mudaria tudo. Aquele dia, eu senti uma calma estranha. A calma de quem sabe que o plano está se concretizando. A vingança, fria e calculista, estava prestes a ser servida. O ar na redação do jornal A Verdade estava carregado de uma energia diferente. Não era o burburinho de sempre, a correria de última hora para fechar uma matéria. Era algo mais contido, mais elétrico. Sofia e eu estávamos em um canto mais reservado, cercados por um monte de papéis e a luz fria dos monitores. O plano estava pronto. A bomba relógio que construímos estava prestes a explodir. Rafael, tudo certo? Sofia perguntou, a voz baixa, mas com um tom de quem sabia que o momento era crucial. Ela tinha um sorriso no rosto, mas seus olhos demonstravam atenção. Tudo pronto, Sofia. Os relatórios estão compilados. Os áudios estão limpos. A apresentação está montada. Agora é só esperar o momento certo. Eu sentia um frio na barriga, uma mistura de adrenalina e apreensão.
Era o ápice de tudo, o momento de expor a podridão que meus pais construíram. A inauguração da nova filial da Almeida Construtora na Avenida Paulista era o palco perfeito. Um evento que reuniria o creme de la creme de São Paulo. Empresários influentes, políticos, a imprensa. Era ali que a máscara deles cairia, para todo mundo ver. Sofia tinha garantido a presença de jornalistas de outros veículos, de gente que não se deixaria abafar pela influência dos Almeida. Chegou o dia. O sol de São Paulo castigava, mas dentro do salão luxuoso da Avenida Paulista, o ar-condicionado mantinha uma temperatura agradável, quase irônica diante do que estava por vir. Helena e Roberto circulavam entre os convidados, sorrindo, apertando mãos, a imagem da família bem-sucedida que sempre projetaram. Eu os observei de longe, sentindo uma repulsa que mal conseguia disfarçar. Eles não faziam ideia do que os esperava. Sofia me deu um sinal. Era a hora. Nos aproximamos do palco onde os discursos seriam feitos. Roberto estava prestes a subir, um sorriso de satisfação no rosto. Ele pegou o microfone, começou a falar sobre o sucesso da empresa, sobre o futuro, sobre a importância da família. Foi então que eu e Sofia entramos em ação. As luzes do salão se apagaram, e no telão principal, em vez da logo da Almeida Construtora, surgiram as primeiras imagens. Fotos. Fotos minhas, de antes do acidente, e depois, com as marcas que ele deixou. Em seguida, documentos. Contratos, extratos bancários, comprovantes de pagamento para empresas de fachada. Cada prova era apresentada com uma clareza brutal, acompanhada de trechos de áudios que eu havia conseguido recuperar. A voz de Roberto, negociando o serviço para me silenciar. A voz de Helena, fria, calculista, dando as ordens. O silêncio no salão era ensurdecedor. Os sorrisos sumiram dos rostos dos convidados. Helena e Roberto ficaram paralisados no palco, os olhos arregalados, a cor sumindo de seus rostos. O doutor Armando, que estava na plateia, tentou se levantar, mas o detetive Silva, que eu havia posicionado discretamente em um dos acessos, o impediu com um gesto firme. Sofia, com sua voz firme e clara, começou a narrar os fatos, complementando as imagens e os áudios. Ela explicou o esquema de desvio de verbas, a tentativa de assassinato, a manipulação. Falou sobre a corrupção que se escondia por trás da fachada respeitável dos Almeida. A plateia estava em choque. Alguns convidados começaram a murmurar, outros a se afastar, como se a sujeira pudesse contaminá-los. Roberto tentou pegar o microfone de volta, mas eu já estava ao lado dele. Acabou, pai, eu disse, minha voz ecoando pelo salão. A verdade veio à tona. Helena começou a chorar, um choro desesperado, mas sem arrependimento, apenas de raiva por ter sido pega. A imagem de família perfeita se desfez em segundos, revelando a podridão que existia ali. Os policiais, que Sofia havia acionado previamente, entraram no salão. O detetive Silva se aproximou de Roberto e Helena. Aquele era o fim do império de mentiras deles. Aquele era o meu xeque-mate. A justiça, por mais dolorosa que fosse, estava servida. Aquele evento, que deveria celebrar o sucesso deles, se tornou o palco da sua ruína. A verdade, finalmente, tinha um lugar para brilhar. Aquele dia na delegacia de polícia, o ar parecia mais pesado que o normal. Não era só o cheiro de mofo e desinfetante barato que grudava na garganta, era a sensação de que o mundo que eu conhecia estava desmoronando. Sofia estava do meu lado, firme, mas eu sentia o tremor nas mãos dela. A sala de interrogatório parecia um palco onde a peça mais sombria da minha vida estava sendo encenada. Helena e Roberto estavam ali, sentados um de frente para o outro, mas a distância entre eles era um abismo. A elegância forçada de Helena, que sempre usou para disfarçar a frieza, agora se desfazia em linhas de tensão no rosto. Roberto, o homem de negócios que se achava intocável, parecia um balão murcho, o terno impecável agora amassado pela realidade que o engolia. O detetive Silva, com sua calma irritante, conduzia o interrogatório com uma precisão cirúrgica. Senhor e senhora Almeida, as provas são contundentes, disse ele, a voz grave ecoando no silêncio. As gravações da câmera de segurança antiga do galpão, os extratos bancários, os depoimentos. Tudo aponta para um plano arquitetado para silenciar o próprio filho. Eu via o pânico nos olhos deles,
Um reflexo que eu nunca pensei que veria. Helena tentou manter a pose, um sorriso fino nos lábios, mas era como tentar segurar água com as mãos. Roberto, por outro lado, já não se dava ao trabalho. Ele olhava para o chão, derrotado. Isso é um absurdo. Helena tentou, a voz falhando. Rafael está inventando tudo. Ele sempre foi um garoto problemático, com essa fixação por vingança. Eu ri, um som seco e amargo. Vingança. Eles chamavam de vingança o que eles fizeram comigo? Aquele acidente forjado, a tentativa de me tirar do caminho para proteger o esquema deles, o dinheiro sujo que manchava tudo que eles construíram. Eu não estava inventando nada. A verdade era um monstro que eles mesmos criaram e que agora os devorava. Sofia se inclinou para o meu ouvido. Eles estão caindo, Rafael. É só questão de tempo. Eu assenti, mas a sensação de vitória era vazia. Olhei para meus pais, as pessoas que deveriam me amar e proteger, agora reduzidas a criminosos encurralados. A mansão Almeida, o símbolo de todo o poder e riqueza deles, parecia agora uma casca oca, prestes a desabar. O luxo, as festas, a fachada de família perfeita. Tudo se desfez como areia na tempestade. O detetive Silva se levantou. Roberto Almeida, Helena Almeida, vocês estão presos sob acusação de tentativa de homicídio, fraude financeira e formação de quadrilha. Os policiais entraram na sala. Helena soltou um grito abafado, enquanto Roberto apenas fechou os olhos, resignado. Vi o momento em que a força dele se esvaiu, o momento em que a máscara caiu de vez. Era o fim de uma era, o fim de tudo que eles representavam. Naquele momento, eu não sentia raiva. Sentia um vazio profundo, uma tristeza que pesava na alma. A família Almeida, que um dia foi meu porto seguro, agora era ruína. A minha ruína e a deles. O plano diabólico que eu traçara, movido pela dor e pela necessidade de justiça, finalmente se completava, mas o preço era alto demais. O colapso deles era o meu próprio. O eco da verdade, finalmente liberto, reverberava no silêncio que se instalou na delegacia, um silêncio carregado de dor e de um futuro incerto. O silêncio na delegacia de polícia, depois que Helena e Roberto foram levados, era quase ensurdecedor. Sofia estava ali, do meu lado, o olhar fixo em mim, mas eu mal conseguia registrar a presença dela. Era como se um véu tivesse caído sobre o mundo, deixando tudo embaçado, distante. A justiça tinha sido feita. A vingança estava completa. Mas onde estava a paz? Onde estava o alívio que eu tanto esperava? Só sentia um vazio imenso, uma dor que parecia ter se alojado no peito e não dava sinais de ir embora. Saímos dali e o sol de São Paulo parecia agressivo demais para os meus olhos. Cada raio de luz era um lembrete do mundo lá fora, um mundo que eu ajudei a chocar, mas que agora não sabia como navegar. Sofia tentou me puxar para um café, o ponto de encontro, um lugar que a gente usava para conversar em segredo, para planejar tudo. Mas a ideia de sentar e fingir que estava tudo bem, que a gente ia tomar um cafezinho e bater papo como se nada tivesse acontecido, me deu um enjoo. Eu preciso de um tempo, Sofia, eu disse, a voz rouca. Preciso pensar. Ela assentiu, compreensiva. Aquele olhar dela, de quem entendia a tempestade que rolava dentro de mim, era um conforto, mas também uma prova de que eu não estava sozinho nessa bagunça. Ela sabia o preço que eu paguei. Não só o preço do que meus pais fizeram, mas o preço do que eu tive que fazer para expor eles. Voltei para casa. Não a mansão Almeida. Aquele lugar agora era um fantasma, um lembrete constante de tudo que era podre. Fiquei num apartamento simples que eu tinha, longe de tudo, longe de qualquer vestígio deles. Aquele lugar era meu refúgio, um espaço onde eu podia ser só o Rafael, sem ser o filho dos Almeida, sem ser o cara que planejou uma vingança diabólica. Os dias seguintes foram um borrão. Eu passava horas olhando para o nada, revivendo cada cena, cada palavra dita na delegacia. A imagem de Roberto, derrotado, e de Helena, com aquele sorriso falso se desfazendo, não saía da minha cabeça. Eles eram meus pais. Aquelas palavras soavam estranhas, falsas. Como as pessoas que me deram a vida puderam querer tirá-la? Como a fachada de amor e sucesso escondia tanta maldade? Um dia, mexendo numa caixa antiga, encontrei um velho álbum de fotografias. Abri e vi fotos minhas, quando moleque, rindo,
com a cara toda suja de sorvete. Tinha fotos da família, em festas, em viagens. Parecia uma vida normal, uma vida feliz. Mas eu sabia que por trás de cada sorriso, de cada pose, havia uma mentira. Aquele álbum era um retrato de uma família que nunca existiu de verdade. Eu me perguntei se eles algum dia sentiram alguma coisa por mim, ou se eu era só uma peça no jogo deles, um obstáculo a ser removido quando não servisse mais. Essa pergunta me corroía. A vingança tinha sido um fogo que me consumiu por tanto tempo. Me deu força para seguir em frente quando tudo parecia perdido. Mas agora que o fogo tinha apagado, o que restava era a cinza fria da dúvida. Será que valeu a pena? Eu expus a verdade, fiz justiça. Mas a que custo? As cicatrizes que eles deixaram em mim não eram só físicas, eram profundas, na alma. E o que eu fiz para me defender, para me vingar, também me marcou. Sofia me ligava. A gente se encontrava de vez em quando, num café discreto, longe de tudo. Ela me contava das notícias, de como a queda dos Almeida abalou a cidade, de como a imprensa ainda falava sobre o caso. Ela era minha âncora naquele mar de incertezas. Mas mesmo com ela ali, eu me sentia sozinho. Aquele peso no peito não diminuía. Eu olhava para as minhas mãos. As mesmas mãos que digitaram códigos, que planejaram cada passo da minha vingança, que ajudaram a desmascarar meus pais. Agora, elas pareciam sujas, manchadas. Eu precisava me limpar. Precisava encontrar um jeito de viver sem o peso do passado, sem a sombra da maldade que me cercou. A busca por redenção não era um caminho fácil. Era um labirinto escuro, cheio de becos sem saída. Eu não sabia como sair dele. O que eu fiz foi para proteger a mim mesmo, para não deixar que eles me destruíssem. Mas a linha entre a justiça e a vingança era tênue, e eu tinha cruzado essa linha tantas vezes que já nem sabia onde ela ficava. O futuro era uma página em branco, assustadora. Eu tinha tudo para recomeçar, mas não tinha ideia de como fazer isso. O Rafael que existia antes do acidente, antes da descoberta, parecia ter morrido naquele dia na estrada. Agora, eu era um sobrevivente, um homem marcado pelas batalhas que travou. E a maior batalha, eu sentia, ainda estava por vir. A batalha para me reencontrar, para encontrar um sentido na vida depois de tudo. A justiça foi feita, mas a paz, essa era uma conquista que eu ainda precisava buscar. E essa busca, eu sabia, seria a mais difícil de todas. O sol entrava pela janela do meu apartamento simples, aquele que eu tinha antes de tudo desmoronar. Era um sol diferente daquele que eu via na mansão Almeida, mais puro, sem o peso da falsidade que pairava no ar lá. Fazia umas semanas que tudo aconteceu. O burburinho na cidade ainda não tinha sumido completamente, mas para mim, a poeira já tinha baixado. Aquele turbilhão de adrenalina, raiva e sede de justiça tinha dado lugar a uma calma estranha, quase assustadora. Eu olhava para minhas mãos. As mesmas mãos que, com a ajuda de Sofia, desenterraram a verdade e expuseram meus pais. Agora, elas estavam limpas. A sensação de sujeira tinha ido embora, substituída por uma leveza que eu não sentia há anos. Não era felicidade, ainda não. Era mais como o alívio de tirar um peso enorme das costas. Sofia apareceu na porta, como sempre, com aquele sorriso que ainda me desarmava. Ela trazia um café fresco e um pão de queijo, um ritual que a gente criou nos últimos dias. Sentamos na mesinha da cozinha, o espaço apertado mas acolhedor. O silêncio entre nós não era mais de tensão, era de cumplicidade. E aí? Ela perguntou, a voz suave. Como você tá se sentindo hoje? Eu dei um gole no café, sentindo o calor subir. Sei lá, Sofia. Calmo. Mas é uma calma esquisita, sabe? Tipo, o que vem agora? Ela pegou minha mão por cima da mesa. Agora a gente recomeça. Juntos. A palavra juntos ecoou em mim. Eu tinha passado tanto tempo focado em destruir, em me vingar, que a ideia de construir algo novo, com alguém, parecia um território desconhecido. Aquele velho álbum de fotografias, que eu tinha achado guardado numa caixa, ainda me assombrava. As fotos de uma família feliz, que nunca existiu de verdade. Aquilo me mostrava o quão fácil é viver uma mentira, e o quão difícil é desconstruir tudo. Eu ainda penso neles, confessei, olhando para o pão de queijo no prato.
Não com raiva, mas com uma tristeza. De não ter tido a família que eu via nas fotos. De ter sido tudo uma farsa. Sofia apertou minha mão. É natural. A gente leva tempo para processar tudo isso. Mas olha pra gente agora. A gente tá vivo. A gente tá livre. E a gente tem um ao outro. Ela tinha razão. A liberdade era algo que eu não sabia o que fazer com ela. Aquele apartamento simples, longe da mansão Almeida, era meu novo lar. Não era luxuoso, mas era meu. Era um lugar onde eu podia ser só o Rafael, sem os rótulos, sem as expectativas. Lembra quando a gente se conheceu? Perguntei, um sorriso fraco surgindo nos lábios. Lá no café, o ponto de encontro. Eu estava desconfiado de tudo e de todos. Você foi a única que acreditou em mim. Sofia riu. Você era um caso complicado, hein? Mas eu sabia que tinha algo ali. Uma verdade escondida. A gente passou a manhã conversando, não sobre o passado, mas sobre o futuro. Planos vagos, sonhos tímidos. A ideia de eu voltar a trabalhar com programação, mas dessa vez em algo que fizesse sentido, algo que ajudasse as pessoas. E Sofia, continuando seu trabalho no jornal A Verdade, usando a informação para o bem. Eu ainda tinha cicatrizes, as marcas daquela batalha. Aquele acidente forjado, a manipulação, a traição. Tudo isso me moldou de um jeito que eu não podia apagar. Mas agora, eu não via mais essas marcas como um fardo, mas como um testemunho. Um testemunho de que eu sobrevivi. Olhei para Sofia, para a luz que emanava dela, e senti uma pontada de esperança. Uma esperança frágil, mas real. Era um novo começo, um novo amanhecer. A jornada seria longa, cheia de desafios, de aprendizado. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinho. E isso, por si só, já era um grande avanço. A gente se levantou, e juntos, fomos para a janela. O sol brilhava lá fora, forte e promissor. Era hora de encarar o dia, e o futuro, de frente. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, é só entrar em nosso canal que garanto que vai gostar. Até o próximo vídeo.